Graça e paz para todos, boa noite. Bom poder revê-los. Nós estamos retornando de mais um período dedicado a missões em nossa base lá na Bahia e retornando com grandes expectativas de um novo tempo no Senhor. Ele faz o novo de novo, amém? Nós já estamos contabilizando novos frutos na localidade, uma floração assim muito bonita, a glória de Deus. Deixamos lá 2 casais e 2 solteiras na Bahia para complementar a equipe por um período de 1 ano. Acho que a última reunião que eu estive aqui, a gente separou esses irmãos, orou, ungiu, alegria, né? E ofertamos aí alguns dos nossos melhores, e assim que tem que ser, né? Então deixamos lá uma galera para complementar a equipe. Também nós ofertamos para o sertão sergipano, especificamente na localidade de Pôr da Folha, 2 jovens para servirem lá durante o período de 1 ano. Então, graças a Deus por nos tocar, nós temos sensibilidade e temos uma atitude mais prática em relação a missões. Eu espero que esse ano a gente tenha uma mobilização muito maior. O Espírito Santo segue falando ao coração sobre um tempo que é um tempo de urgência, é um tempo de colheita. Então a gente precisa ter realmente atitude prática, treinar pessoas, criar consciência e circunstâncias missionárias e enviar. A expectativa é que esse ano a gente envie mais pessoas para a glória do Senhor. Vamos orar mais um pouco? Curve tua cabeça, que o Espírito Santo nos guie, nos socorra, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ecoe entre nós, se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Pai, louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome pela honra, pelo privilégio de estarmos congregados aqui, não apenas congregados, mas congregados em nome de Jesus, com a garantia, com a certeza da Tua presença, porque Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui. Isso é motivo de alegria, isso faz toda a diferença, isso faz com que esse ambiente seja um ambiente diferenciado de todos, que possamos imaginar que a Tua presença realmente é incomparável, a Tua presença é tremenda, Pai. Nós queremos agradecer a Ti e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença se manifeste, através da Tua palavra, tocando pessoas, ó Deus, quebrando cadeias, respondendo indagações, curando enfermos, em nome de Jesus, quebrando cadeias espirituais, em nome de Jesus. Apesar de nós, manifesta-te, ó Deus. Seja assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória, para a honra, Senhor, e louvor do Teu nome, louvor daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, o amado da nossa vida, o Senhor, digno de honra, digno de toda a glória, no nome de Jesus, amém, aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do 13, Lucas capítulo 24, verso 13, liga a Bíblia, abre a Bíblia. Verso 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Amém. Troca o microfone ou fica com esse mesmo? Só um instantinho, queridos. Cadê minha assessoria? Está zunindo pra caramba aqui. Perdoa-me, só um instantinho. O que faz aqui? Troca ou fica com esse? Graças, irmão. Tá bom? Amém. Eu quero falar hoje sobre a importância de nos mantermos firmes no propósito e na visão de Deus, especialmente num tempo que estamos vivendo, um tempo complicado. E dentro dessa gama de complicações, nós enfrentamos alguns inimigos assim bem pontuais, que é um tempo de calúnia, tempo de divisão, tempo de heresias, um tempo de relativização da verdade. O texto que nós lemos, ele narra a experiência de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús, a uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém. E Emaús, essa palavra Emaús significa fora do centro, significa lugar distante. Essa narrativa bíblica, ela nos ensina sobre a capacidade que tem uma calúnia, um uso indisciplinado da língua, ou uma má notícia de nos desviar do propósito de Deus. O texto se refere a 2 discípulos, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa assim da multidão, eram 2 discípulos que estavam em Jerusalém, e eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, 12 quilômetros distante. Emaús, que significa terra distante, fora do centro. E o que nós percebemos claramente, que esses 2 discípulos, eles se decepcionaram, eles se frustraram, eles desistiram do propósito. Eles, como discípulos, eles estavam com Jesus, eles ouviram a sua doutrina, eles viram a sua vida, receberam suas promessas, estavam cheios de expectativas em relação ao reino de Deus, porém, entretanto, eles desistiram. Eles abriram mão do domicílio espiritual, eles abriram mão da visão, abriram mão do propósito que eles haviam recebido, e eles partiram para um lugar distante. Nos versos 17 e 19,
nós percebemos os indícios dos motivos que levaram esses discípulos à incredulidade, que levaram esses discípulos à desistência. Verso 17, vamos rememorizar. Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Verso 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as notícias, as ocorrências desses últimos dias? Eles estavam questionados, dizendo que Jesus, ele estava desinformado. Eles julgaram que Jesus era um estrangeiro, um peregrino, que a cidade toda estava comentando sobre aquele assunto, era o tema do momento, e ele não tinha ciência, não tinha conhecimento das notícias que estavam ocorrendo, rolando, sendo divulgadas em Jerusalém. Se fôssemos pegar essa expressão para os nossos dias, nós íamos referir a uma notícia que viralizou. Porém, Jesus, ele não tinha ciência, e eles se admiraram, achando que ele não tinha ciência. Lógico que ele tinha. O fato é que, conforme nós lemos aqui nesses 2 versículos, é que uma notícia ruim, isso a gente sabe, é um fato, que a notícia ruim corre mais do que a notícia boa. Isso é fato. Notícia ruim corre rápido. Notícia boa, ela vai lento. Há um ditado que diz que a notícia boa, ela vai como uma carroça, e a notícia ruim vai na velocidade do som. É mesmo. Então, havia um comentário, a cidade estava inflamada por um comentário de um homem que teve uma proeminência, que sustentou uma doutrina, que persuadiu um montão de seguidores, baseado nessa doutrina, e a notícia era que Jesus havia fracassado. E esses discípulos conceberam essa notícia, ou essa má notícia, e eles abriram mão do propósito, se desiludiram, se frustraram, e foram embora. Nós percebemos como a calúnia, como a má notícia tem a capacidade de destruir a fé e desviar do propósito. Verso 19, Jesus pergunta para ele: mas que notícias são essas? Que estão falando acerca de Jesus na cidade? E eles explicaram o que aconteceu. Olha o verso 19, diz assim: e ele lhes perguntou quais, que notícias são essas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eu quero destacar essa expressão. Eles explicaram, se referindo a Jesus como aquele que era um varão profeta. Era um varão profeta, poderoso em obras, em palavras, de todo o povo, mas que eles já não o viam mais da mesma forma. Então, para eles, Jesus não é, Jesus era. Toda aquela lorota, toda aquela má notícia, teve uma influência direta na visão e na fé daqueles discípulos. Má notícia, fofoca, calúnia, tem uma influência negativa na visão que o Senhor nos deu e na nossa fé. E essa calúnia, essas calúnias, as más notícias que circulavam na cidade de Jerusalém, teve um efeito extremamente destrutivo, negativo, na fé desses discípulos. Verso 21, ele segue falando, ele diz: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram, enfim, nada aconteceu, nós fomos enganados. Irmãos, há um grande número de feridos, pessoas feridas dentro e feridas fora da igreja.
Há um sem número de desertores, pessoas que abriram mão de suas vocações, de seus chamados. Há um número grande de desviados. A última estatística que eu vi de desviados são 40 milhões de pessoas desviadas. Tem mais gente fora do que dentro, eu acho. 40 milhões de pessoas que um dia ouviram a palavra, receberam a palavra e foram para Emaús, deixaram o centro, foram para um lugar distante, alguma coisa aconteceu. E eu tenho certeza que uma das principais causas de pessoas nesse quadro está relacionada aos pecados com a língua. A mentira, a calúnia, a difamação, as más notícias, os contos falsos. Então, há de fato esse número de feridos, de desertores, de desviados. Há muitas divisões no corpo de Cristo, promovidos pela calúnia. E se você atentar direitinho para as Escrituras, você vai perceber que uma das armas mais eficientes de Satanás é a mentira, é a calúnia. Uma das armas mais fortes, mais eficientes do diabo é o pecado da língua, é a calúnia, é a mentira. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 e 3, Paulo menciona uma lista de pecados relacionados aos últimos dias. Ele fala de vários pecados, perfis de homens que se manifestariam nos últimos dias. E dentre esses pecados, ele menciona os caluniadores. A palavra caluniador nesse texto é a mesma palavra traduzida como diabo, mencionada em João 6,70. Então, caluniador, diabo é a mesma coisa. O que é a calúnia? É um conto falso, é uma mentira. Quem é o diabo? O pai da mentira. Então Paulo fala sobre o perfil, as características dos homens nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo. Ele vai descrevendo o perfil de pecado que seriam cometidos pelos homens dos últimos dias, e dentre esses pecados, Paulo fala do caluniador, que é sinônimo de diabo. Depois você procura caluniador no original, vai lá no Strong e procura lá. Caluniador, sinônimo de diabo. Baseado nisso, nós podemos afirmar que quem se entrega à calúnia, à mentira, está a serviço do diabo. 2 Samuel capítulo 15, especificamente verso 2 ao 6, esse texto, ele diz como Salomão se insurgiu contra o rei Davi, seu pai, e como Salomão usurpou o trono de Davi. Ele usou de uma tática, de uma estratégia, que foram as palavras de calúnia, de mentira. Salomão usou palavras aparentemente de solidariedade, palavras aparentemente de defesa dos desfavorecidos, talvez numa linguagem mais moderna. Ele se levantou em defesa da minoria. E o texto diz que ele se colocou na porta do palácio, onde o pai assistia as pessoas, e o texto diz que Salomão furtava o coração dos homens. Como que ele furtava o coração? Ele furtava mentindo, caluniando. Então o texto diz, verso 3, de 2 Samuel capítulo 15, que ele diz, traduzindo aqui para nossas palavras, ele diz que o rei era seletivo. O rei era seletivo e injusto em seus atendimentos, porque ele disse, olha, o rei, quem dera que eu estivesse no lugar do rei, eu me sentaria ali, eu ia atender todo mundo, ninguém ia ficar de fora. E era muita gente, Davi não dava conta da demanda, mas Davi tinha um coração de pastor, foi um homem ungido por Deus para fazer o que ele estava fazendo. E Salomão disse, puxa, aí tanta gente, ele não dá conta, ele não atende todo mundo. Tem gente que sobra, ficar de fora, ou seja, o rei, no exercício da sua função, no seu reinado, ele não está sendo tão justo assim. Ele levanta esse argumento. O verso 4, ele se apresenta como substituto. Falou, quem dera que eu estivesse no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, ninguém ia ficar de fora. Eu ia atender todo mundo na boa.
ia dar auxílio emergencial, Bolsa Família, tudo. E ele, com esse argumento, ele está dizendo o seguinte: eu tenho mais competência do que meu pai, eu tenho mais competência para ser rei, ele não tem tanta competência assim. Com esse argumento maligno, ele persuadiu muita gente, inclusive homens de confiança de Davi, a segui-lo, e ele usurpa o trono do pai. Esse é o modo operante do inimigo, mais do que nunca nesses últimos dias. Pessoas estão sendo usadas por ele para desacreditar os homens de Deus, para pôr em dúvida a visão que um dia o Senhor entregou àqueles que ele mesmo levantou. É o modo operante do diabo na atualidade, para destituir a autoridade delegada. E nós falamos que calúnia, mentira, notícia ruim anda mais do que a notícia boa. E hoje nós temos meios propagadores de informações rápido. Talvez quando você está sentado aí, talvez você está enviando alguma coisa a meu respeito aí, e alguém já recebeu lá no sul, rápido. Então o modo operante do inimigo na atualidade, mais do que nunca, é o mesmo. Usa a calúnia para desacreditar os homens de Deus, para desacreditar a visão, para pôr em dúvida a visão de Deus, para destituir de autoridade aqueles que Deus tem levantado. Qual foi o fim de Salomão? Perdão, de Absalão, obrigado, querido. Qual foi o fim de Absalão? Absalão, na guerra contra os homens de Davi, ele acidentalmente ficou pendurado pelo pescoço, enquanto ele estava montado no seu jumento, animal, seu cavalo, ficou pendurado e foi morto por Joabe, 3 dardos no coração. Provérbios capítulo 6, versos 18 e 19, fala de 7 coisas que o Senhor aborrece. Ele fica chateado com essas coisas. 7 coisas que ele fica, 7 coisas que ele fica chateado. Mas a 7ª, o texto diz que ele abomina. Qual é essa 7ª coisa que ele abomina? Versículo 19 de Provérbios 6 diz que a testemunha falsa, que profere mentira e que semeia contenda entre irmãos. Então há uma modalidade de pecado cometido com a língua, que o texto diz que o Senhor abomina. Você sabe que alguém se tornar abominável aos olhos de Deus? Sabe o que significa isso? Sabe o peso espiritual dessa condição? Então o texto diz que essa 7ª conduta pecaminosa, o Senhor abomina. E essa conduta é testemunha falsa e que profere mentira, que semeia contenda entre os irmãos. A língua tem poder de destruir amizades. A língua tem poder de separar os melhores amigos. Pessoas que durante longo tempo da vida foram extremamente íntimas, próximas, e por uma ação maligna de uma palavra caluniosa, mentirosa, amizade se rompe, vínculos se rompem. Provérbios 16, 28 diz que o difamador, ele separa os melhores amigos. Separa melhores amigos, separa conexões estratégicas, porque nós estamos plantados em vínculos que foi o próprio Deus que nos plantou, para a nossa edificação, para a nossa proteção, para o nosso crescimento. Então, nós chegamos para o reino de Deus, o Senhor nos cerca de pessoas, e Ele tem um propósito nisso. Quando nós rompemos, surge uma lacuna na nossa vida espiritual, surge uma deformidade espiritual. Mas o texto diz que a língua tem o poder de destruir amizades. A língua tem o poder de separar os melhores amigos. Por isso que a Bíblia é tão firme no trato com o pecado da língua. A Bíblia é firme, muito firme, no trato com o pecado da língua, com o falar irresponsável. Mateus 12, 36, Jesus diz: toda palavra fútil, toda palavra vazia, que nós proferimos aos homens, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Não pense você que o que você fala vai ficar aí. O conteúdo do nosso vocabulário
ter um registro diante de Deus. Então ele diz: toda palavra frívola que proferiz ao homem, você vai dar conta dela no dia do juízo. 1 Pedro capítulo 3, verso 10, ele diz que quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Tem gente que a vida não dá certo, não anda. A vida é triste. E a razão desse quadro, dessa situação, é a maledicência. A coisa vai fluir, vai prosperar, quando deixar esse vocabulário perverso. Quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. A má notícia deixou os discípulos de Emaús sem sintonia com o tempo de Deus. Jesus já havia ressuscitado. O verso 21, volta lá no texto, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, ou seja, já entramos no terceiro dia e nada aconteceu. Como não aconteceu? Jesus havia ressuscitado como ele tinha dito. Então eles estavam tão perturbados, tão distantes, que eles estavam totalmente fora da sintonia do tempo de Deus. O Senhor já havia ressuscitado. Deixa eu dizer uma coisa: não se precipite, não tome atalho, não siga os seus sentimentos, não se deixe influenciar pelos conselhos carnais de pessoas que dizem que são suas amigas e te distancia daquilo que te aperfeiçoa, que é a cruz de Cristo. Nós não viveremos a glória da ressurreição em nossa vida se não fizermos morrer a nossa natureza terrena, se não formos confrontados em nossa carnalidade, em nossa vida muitas das vezes inconveniente, pecaminosa. Eu resumiria dizendo o seguinte para você: não sai de Jerusalém, ainda que aos seus olhos as circunstâncias estejam bem adversas. Não sai de Jerusalém. Se você tem promessa, o Senhor vai cumprir essas promessas. Ele é fiel, o Senhor é fiel, Ele é fiel. Se você tem promessa, espera, porque o Senhor vai cumprir. Espera nele, confia nele, e Ele fará. Não, mas está difícil. Ah, mas estou sentindo isso. A fé independe do que nós sentimos, a fé independe do que nós vemos. Nossa fé está baseada na palavra, e a palavra é imutável. Então a recomendação, o conselho é que permaneçamos em Jerusalém. Permaneça, não saia de Jerusalém. A partir do verso 25, Jesus começa a socorrer os discípulos naquela situação espiritual que ele se encontrava, e Jesus os chama de nécios. Verso 25, ele diz: então lhe disse Jesus: ó nécios e tardo de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus os chama de nécio. Nécio significa alguém que não possui conhecimento. Nécio é ignorante. Jesus está se referindo à ignorância deles quanto ao que os profetas falaram. E esse é um antídoto para perseverarmos em fé nesse tempo presente. Estudar as profecias, estudar a doutrina de Jesus, ler a palavra. Então, nós estamos vendo uma dinâmica espiritual acontecendo. Nós estamos na plenitude dos tempos, muitos sinais. Jesus nunca esteve tão perto como nesses dias. Nunca tivemos sinais tão evidentes da volta de Jesus como temos visto nesses últimos dias. Mas há muitos nécios. Muitos nécios. Então Jesus fala: ó nécios, tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram.
é um tempo oportuno para a gente estudar as profecias, para a gente revisar as profecias, indagar nas Escrituras e ver quais são as profecias para os nossos dias, quais profecias se cumpriram. Jesus socorre, chama Ginécio. Verso 30, o texto diz que Jesus senta com eles na mesa, Jesus ceia, parte o pão, e o pão é um símbolo da nossa comunhão, da nossa inclusão no corpo. E o texto diz que quando Jesus senta na mesa e parte o pão, eles abrem os olhos e identificam Jesus. O que isso nos ensina? O que isso tem a ver conosco? Essa é mais uma ilustração bíblica que nos ensina claramente que nós não vemos Cristo isolados, nós não vemos Cristo sozinho. Cristo é visto no partir do pão, Cristo é visto na comunhão, Cristo é visto na mesa, Cristo é visto na vida dos nossos irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, o texto diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. É na mesa que nós vemos o Senhor, é na mesa que nós temos os nossos olhos abertos para a visão, para o propósito de Deus. O verso 33, dá uma olhada aí, o texto diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com ele. A partir desse momento, na mesa com o Senhor, eles retornam ao domicílio espiritual, retornam para Jerusalém. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, é o tempo de você voltar para o propósito, é tempo de você voltar para a visão, voltar para a mesa. Eu tenho certeza absoluta, senão o Senhor não nos contemplaria com esse texto, de que tem pessoas aqui, hoje, que foram em algum momento afetados por uma língua venenosa. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que foram afetadas pela calúnia, pela mentira, e deixaram de prosseguir na vocação, no propósito, na visão que um dia o Senhor te entregou. Pessoas que foram feridas pela mentira, pela calúnia, pessoas que sepultaram projetos pelas palavras negativas que ouviram, pela má notícia, pessoas que estão engessadas pelo medo, que estão na cadeia da intimidação, por palavras que ouviram, pessoas que estavam em Jerusalém, no centro da vontade de Deus, eram discípulas, estavam contadas como discípulas, recebendo a doutrina, e que foram para Emaús, que foram para distante do centro, foram para distante da vontade de Deus. E você veio aqui hoje, com essa máscara aí me olhando, não é fácil, é uma prova do amor de Deus por você. Sai de Emaús, volta para Jerusalém. Se você está desviado, é tempo de se voltar para Deus. Se você abriu mão daquilo que um dia o Senhor te incumbiu de fazer, volta ao teu chamado, em nome de Jesus. Se você, por algum motivo, está aí reticente, resistente à comunhão, longe da mesa, nós não podemos ser transformados, aperfeiçoados, fora da intimidade, fora da mesa. Mesa foi intimidade, é inclusão. O verso 34 diz que eles retornam e eles encontram um remanescente que permaneceu em fé, permaneceu posicionado e viram a promessa se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa, esse é um testemunho que o Senhor sempre teve e sempre terá os seus remanescentes. O Senhor sempre vai ter aqueles que não vão se dobrar a Baal, não vão beijar os seus pés, por piores que sejam as coisas.
mas Deus tem os seus remanescentes. Deus tem aqueles que permanecem como uma chama, aqueles que não se dobram diante das intimidações, das adversidades, das pressões. Então, os dois foram, mas nós percebemos no texto que ficou um remanescente que não se abalou, não retrocedeu, não abriu mão de suas convicções. A vontade de Deus, o plano de Deus é que permaneçamos na posição que Ele nos chamou. Quero dizer para você, em nome de Jesus, cuidado com o que você tem ouvido nesses dias. Hoje nós temos um tempo de muitas vozes. Hoje nós temos redes sociais que têm dado voz a tolo, e muita gente tem ouvido tolo. Nós temos redes sociais que têm dado voz a falso profeta, falsos mestres. Um tempo de muitas vozes, e nós precisamos abrir os nossos olhos, entender que a má notícia, a calúnia, tem a capacidade de nos remover da visão e do propósito de Deus. A má notícia, a calúnia, tem a capacidade de nos tirar de de Jerusalém, e nos levar para Emaús. Eu sei um sem número de pessoas que estão distantes da igreja por causa de fofoca, por causa de calúnia. É trágico, é triste isso. É triste. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos tratar seriamente com esse pecado. Nós temos o dever, a responsabilidade de zelar pela unidade do corpo de Cristo. Todos nós, zelar pela unidade do corpo de Cristo. E é importante dizer uma coisa para você: quem fala mal para você, um dia vai falar mal de você, se você não for firme e tratar com esse mal na raiz, que é um pecado que tem um efeito corporativo, coletivo. Então nós temos que ser firmes. Eu um dia estava conversando com os irmãos, que a gente tinha um trato para, tinha uma regra para tratar com o pecado da língua. A gente pegava alguém que trazia uma denúncia de quem quer que seja, um irmão, e falava assim: querido, você tem certeza do que você está falando? Porque o que você está falando, se for fato mesmo, essa pessoa precisa de ajuda, muita ajuda, porque o amor que nós temos por ela não permite que a gente mencione esse assunto e não ajude essa pessoa. Então a gente dava um prazo, dizia assim: ó, você vai retornar essa pessoa, e você vai averiguar se essa questão é fato ou boato, e aí ela termina na base, e a gente dava um prazo. Uma semana dá para você resolver isso? Então tá, uma semana. Se você não resolver em uma semana, nós vamos lá e vamos abordar esse tema, e aí você vai ficar como fofoqueira, desse jeito. Então a gente andou durante um tempo em vitória em relação a essa questão, porque nós temos que tratar o pecado como pecado. Nós temos que ver as consequências da má notícia, da maledicência, como Deus vê, porque divide os melhores amigos, rompe a aliança conjugal. Quantos casamentos foram rompidos, separados? Não foi por adultério, foi por maledicência, foi por fofoca. Dentro dessa estatística de 40 milhões de desviados, quantos estão fora por causa da língua maligna? A língua tem a capacidade de tirar você da fé, de tirar você da visão. Vigie, consagre os seus ouvidos para ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece, não aquilo que te enfraquece. Se você, por algum motivo, foi para Emaús, você olha para a tua vida hoje e você vê que você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma, você está longe, não vibra mais. Cadê o fogo nos seus olhos? Você não tem mais aquela participação, aquela presença, aquela funcionalidade no corpo de Cristo. Algo está errado, algo aconteceu. Sutilmente você começou a andar, a sair de Jerusalém e ir para Emaús. Mas o Senhor te chama a um posicionamento, te chama para a mesa dele. Você abre os seus olhos
você retorne ao chamado, retorne à posição, retorne ao teu domicílio espiritual. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na alma que retrocede. O Senhor não tem prazer na alma que retrocede, Pai. O Senhor tem para cada um de nós um caminhar progressivo. Tua palavra diz que a vida do justo é como luz da aurora. Brilha, brilha, até ser dia perfeito. É progressivo, Senhor. Nós entramos por uma porta, seguimos um caminho, e estamos indo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O chamado do Senhor para nós, para a tua igreja, para ir avante, até aquele dia, Pai, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa noite, que em algum momento foi vitimado, Senhor, vitimado pelas más notícias, isso entrou no coração, não soube como reagir, foi afetado de alguma forma, estagnou no caminho, que no nome de Jesus, se volte para ti, Pai. Volte para Jerusalém hoje, volte para o centro da tua vontade, gera maturidade na tua igreja, para tratar firme com essas questões, Pai. Tratar firme, que tenhamos firmeza, autoridade espiritual, para resistir os profetas do desencorajamento, que tenhamos firmeza e autoridade para desmantelar todo o plano de rebelião, de divisão no corpo de Cristo. Nos dê graça, nos dê autoridade mais do que nunca nesses dias, que aquilo que o Senhor tem como promessa para o teu povo, o Senhor cumprirá cabalmente, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, toca corações aqui, toca corações. Não tem como alguém estar pleno, satisfeito, andando por Emaús, fora do centro da tua vontade. Não tem como alguém desfrutar da tua glória, ser trabalhado, aperfeiçoado por ti, distante da tua mesa. Por isso pedimos a ti, Espírito Santo, toca corações aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que em algum momento foram afetadas, Senhor, se fecharam, desistiram, retrocederam, Pai. Nós podemos dizer seguramente, é tempo de voltar para Deus, tempo de se voltar para o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca corações aqui, convence corações, convence vidas aqui, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Quero desafiar você, convidar você. Você olha para a tua vida hoje, você apagou, você se desiludiu um dia, você desistiu, você está longe do Senhor, você está longe do propósito, está longe da visão, você deu ouvido que não deveria dar, você deu crédito à voz que você não deveria dar. Ao Senhor te chama ao recomeço nessa noite. O Senhor te chama de volta ao chamado, de volta à fé, de volta à esperança, de volta à mesa, de volta à vontade dEle. Eu quero orar por você, se você está convencido disso, se você entende que hoje você entrou aqui, entrou para recomeçar, entrou para voltar,
Eu quero orar por você em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem até aqui e diz: Senhor, eu quero voltar para Jerusalém. Projeto que você deixou, você não creu mais, que perdeu a fé, que você poderia conseguir concluir. Saiu da vontade de Deus, saiu do centro da vontade de Deus. Volta para Jerusalém, no nome de Jesus.